De volta com Mulher.com, de olho aqui para saber quem já respondeu para mim, né, o que acha do casamento, dessa decisão do idoso. Porque, na verdade, o casamento, ele pode acontecer, claro que pode, mas é a decisão do idoso. É isso que pesa, né? É essa autonomia que ele tem de decidir. Eu quero me casar, eu tenho 71, 72, 79, não sei, mas eu quero me casar. Então é isso que a gente está colocando aqui. E aí a gente vai entender também na lei, né, e as controvérsias dessa situação em que um idoso deseja se casar. Muitas vezes a família não quer, mas ele quer. Mas quem vai dar todos os detalhes desta polêmica, que está bem atual, inclusive, é o doutor Cássio Ávila Ribeiro. Muito bem-vindo sempre. Muito obrigado, Rita. É um assunto que está muito em vigor hoje na comunidade jurídica. Por quê? Porque ele foi recentemente para o STF em termos de repercussão geral, que é quando aquele assunto é tão importante, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer o seguinte: olha, todos os casos que estão discutindo alguma coisa sobre isso, paralisa, a gente vai julgar a situação como um todo e depois repercute para toda a população. Então agora, esse caso que a gente vai trabalhar hoje aqui, ele vai, não sabe se ainda quando que vai ser essa pauta, mas vai ser julgado lá no STF. E qual que é o tema? Eu acho que você colocou de forma espetacular. Não é para ficar fazendo elogio ao vivo não, tá? É porque justamente o que a gente está falando aqui é da autonomia do idoso. Vamos começar pelo começo? Vamos. Eu acho que é importante, né? Vamos. Que é um assunto, como sempre, bastante complexo. Todas as pessoas, agora eu não estou falando nem do idoso, tá? Estou falando de qualquer pessoa que se casa. Ela pode escolher o regime de bens. Tem a comunhão universal ou total, a mesma coisa. Tem a comunhão parcial e tem a separação total. Tem até mais um outro regime que eu não vou trazer aqui porque vai só complicar a coisa, tá bom? Vamos falar só desses três. Se eu, hoje, imaginando que eu pudesse me casar, né? Eu não posso por ser casado, e vamos imaginar isso, que eu queria me casar. Eu vou lá no cartório, eu escolho se eu quero ir para parcial, se eu quero a separação total. Isso tem implicações em como vai ficar o meu patrimônio. De uma forma bastante simples, como que vai ficar o meu patrimônio de tudo aquilo que eu já adquiri até o dia de hoje, tudo que eu vou adquirir na constância do casamento e obviamente que se ocorrer o final do casamento, seja aí por um divórcio ou pelo falecimento, como que vai ficar depois a divisão desses bens. Então é mais ou menos isso a questão das comunhões de bens que a gente fala. Se ela é universal, o que era anterior e o que adquiriu na constância é dos dois. Na parcial, o que adquiriu na constância divide meio a meio e o que era anterior é só daquela pessoa que adquiriu. Tem algumas exceções, mas também não vou entrar nelas, porque senão a gente vai complicar muita coisa. A grande questão é que lá desde o nosso Código Civil de 1916, que nós temos um código novo desde 2002, mas essa regra foi passada adiante, tem o regime... Ou seja, ela não sofreu modificações. Não sofreu modificações. E aí tem o regime da separação obrigatória de bens para todas aquelas pessoas que ou um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo, tenha mais de 70 anos. Ou seja, a pessoa que vai se casar e ela tem de 70 ou mais anos de idade, ela não pode escolher. E ela não pode escolher, eu sempre falo isso, né? Não é o Cássio que está dizendo que ela não pode escolher. É a lei que diz, aqui não tem muita interpretação. Tem 70 anos, é separação total. E é justamente esse o ponto. Tem uma participação que eu achei aqui bem interessante. Quer ver? Muita gente falando aqui, casamento para ser feliz é ótimo. Tem algumas coisas bem interessantes. Mas a Maria Conceição, ela colocou assim: sou a favor, desde que a outra pessoa não seja muito jovem. Por quê? Aí voltamos na lei. Porque a história conta de muitos casos de que houve um interesse muito grande por parte da pessoa mais jovem em cima da pessoa idosa. E a lei se preocupou justamente por conta disso? Especificamente com isso. É a senhora Maria Conceição, né? Isso. Perfeito o comentário. É justamente aí em que o legislador, quando fez a lei lá, se preocupava, mas ela se preocupava também do ponto de vista de que, às vezes, aquela pessoa com 70 anos não estava mais tão bem de saúde ou psicologicamente para
pudessem tomar aquela decisão de forma livre. Ou seja, ele estava suscetível a um golpe. Só que o tempo... Eu não queria usar a palavra golpe, mas é. Mas é porque, de fato, assim, não é a ideia, mas a gente sabe que pessoas mais intencionadas existem, infelizmente. Com certeza. Infelizmente. E é justamente essa que era a preocupação. Só que tem o outro lado, a história sempre tem os dois lados, né? Hoje em dia, uma pessoa de 70 anos, não vou dizer que é diferente de uma pessoa de 70 anos em 1930, mas os nossos médicos estão diferentes, a qualidade de vida está diferente e hoje Nossa expectativa de vida aumentou. Absolutamente. Então hoje é um jovem de 70 anos, né? Hoje uma pessoa de 70 anos está trabalhando, está ativo, está completamente habilitado para tomar essa decisão. E aí vem uma questão interessante, né? Nunca no direito as coisas são simples. Vem o Estatuto do Idoso e fala o seguinte, que é uma lei razoavelmente recente, e vai dizer o seguinte, olha, o idoso tem autonomia para escolher e fazer o que ele bem entender. Chega essas histórias de pegar o idoso na mão e falar, ó, é isso aqui, você não pode... A gente já fez, inclusive, um especial do direito dos idosos, né? E aí a gente ficou com uma regra que ela está um pouco hoje tendo que ser questionada. Por isso que é muito importante, inclusive eu estou muito curioso com a opinião do pessoal que está lá em casa, porque ela é uma lei que ela tem um aspecto bastante positivo, que é a proteção dessa vulnerabilidade, de evitar pessoas mal intencionadas, mas por outro lado também, essa pessoa, se quisesse casar, ela necessariamente tem que se casar em um regime específico e que dá uma complicadinha assim. E é interessante porque nós vemos várias histórias, se você pesquisar aí na web, você vai ver, sabe, muitas histórias de idosos que, viúvos, não querendo morar com os filhos ou vice-versa, os filhos não querendo que os pais morassem com eles, colocaram em casas para idosos, né? O pessoal fala casa de repouso, mas tem muita casa que não é de repouso, não. Tem baile, tem festa, tem brincadeira, tem cuidadora, claro, tem alimentação, tem muita coisa. Então, eu falo assim, é casa do descanso, é a casa do merecido descanso. Prefiro assim. E aí, conhece lá uma outra idosa, né? Talvez par de idade ou ali muito próximo, e os dois resolvem namorar e casar. Isso tem muitas histórias por aí. Os dois viúvos, né? E aí falam, vão casar. E aí os filhos não querem. E os filhos podem interferir, você está falando da lei. Você está falando da lei. Agora eu quero colocar a família junto. Os filhos podem intervir? Em que situação? Rita, eu estava dando risada porque, inclusive, eu conheço... Não, obviamente, eu sempre tenho cuidado de não dizer os nomes, mas já atendi, inclusive, um idoso que descobriu, em tempo, a pessoa com quem ele queria passar a vida dele, com mais de 70 anos, justamente numa casa dessa, e nunca tinha se casado na vida. E a outra pessoa também não. Parece que esses casos, né? Vamos contar aqui na TV, porque... Real, tá? Só realmente vou preservar a imagem deles e não comentar os nomes. Mas, respondendo à questão da família. Então, é justamente esse o ponto. A princípio, a família, se a pessoa está 100% sã, né? A família não é uma decisão dela, é uma decisão daquela pessoa. Ah, mas o meu avô já tem um patrimônio grande, ele vai casar, vai ficar metade para aquela outra moça. Tecnicamente ele pode, né? Se essa decisão do STF vier no sentido de que esse regime de bem não vai mais ser obrigatório para essas pessoas, o resultado jurídico disso é justamente que, se ele quiser casar na universal, que, portanto, vai passar tudo que é dele, vai passar naturalmente para aquela esposa, ou para, enfim, ou o contrário, né? A esposa passar para o esposo, porque também é uma preocupação. É o regime universal que você quer dizer, exatamente. Né? Tá. Então, ele vai ser permitido, caso o STF julgue nesse sentido. Hoje, se essa pessoa casar, ela pode casar normalmente, é o que você precisamente falou agora aqui no começo. A decisão é de casar? Claro que não. Casar pode. A questão é escolher o regime de bens. E aí, hoje, como é que fica? Casei, tenho mais de 70 anos, casei, ok, tudo que é anterior não vai comunicar, não vai passar para outra parte, e o que comprar na constância do casamento vai ter que colocar
uma parte no meu nome, se quiser na parte da outra pessoa, mas se eu comprar com o meu dinheiro, fica exclusivamente no meu nome, portanto, para minha família. Então, essa legislação, ela também tem, a ideia que tem por trás dela é proteger aquele patrimônio da família. Só que justamente o que vem por trás disso são diversos idosos indo na justiça falando, pô, peraí, mas eu não posso fazer o que eu quero? Essa é uma pergunta muito legítima, Rita. É o idoso lá em casa falando, tá bom, mas eu sou às vezes diretor da empresa que eu trabalho, eu pego meu carro todos os dias, vou para onde eu tenho que ir, e agora, na hora que eu quero casar, eu não posso escolher o meu regime de bens. Quer dizer, eu posso fazer tudo. Posso fazer tudo. Menos escolher o meu regime de bens. Exato. E é isso que foi para o Supremo Tribunal Federal? Foi justamente essa discussão. Tem o caso concreto lá, mas que também não acho tão legal a gente comentar, porque ele vai causar mais confusão do que solucionar aqui a nossa questão. Mas justamente a discussão ela não é propriamente do direito da família, mas é da autonomia do idoso. O que a gente está discutindo, né, quando a gente tem uma discussão séria no direito, é justamente qual é a autonomia do idoso. Essa é uma pergunta muito importante. E a gente não se pergunta em relação a isso, né? Cada família vai resolvendo os seus problemas dentro dessa autonomia do idoso por conta. O idoso não busca justiça e muitas vezes a própria família não. Não, mãe, você não vai ficar aqui. O pai faleceu, você vai embora comigo para casa. Mas eu quero ficar na minha casa. Não, mas você não vai ficar. Né? Ou seja, então essa autonomia do idoso não chega nem a decidir somente o regime de comunhão para aquele casamento que ele quer ter depois dos 70, mas até para a sua própria vida. Eu sei que entendo, eu não estou aqui, gente, julgando ninguém, porque os filhos estão preocupados com os pais. Mas vou deixar minha mãe sozinha, eu moro longe, em outra cidade. Eu entendo essa preocupação. Mas o que nós estamos conversando aqui hoje é justamente se o idoso tem autonomia para decidir tantas coisas, por que ele não pode decidir o seu regime de comunhão no matrimônio que ele quer contrair depois dos 70. Então essa foi a questão e é isso que a gente está colocando aqui. Fiquei muito feliz com a participação da Maria Conceição Amorim, porque ela colocou uma coisa que... Precisa. Não, e é o que a população pensa. Se é mais nova é golpe, mas não necessariamente. Exato. Exatamente, Rita. E tem até um outro aspecto que é muito relevante dentro disso que você estava falando. Poxa, o idoso, nós sabemos, né? Eu, pelo menos na minha família, inclusive, já tive essa preocupação de pessoas que já estão numa idade avançada e às vezes já não estão mais com a força de sempre, com a cabeça de sempre. E, de fato, faz parte da família acolher essa pessoa. Sim. Mas também existem as situações em que essa pessoa é acolhida às forças, né? Ela é colocada numa situação que é absolutamente contrário à questão dela. Então, muita coisa no direito se resolve com uma palavrinha-chave. Aliás, ou quase com duas palavrinhas. Bom senso, né? É o bom senso da família e perguntar para aquela pessoa o que ela tem de interesse, o que ela acha, né? Porque aquela pessoa que cuidou, às vezes, a vida inteira da gente, perguntando, hoje você quer, sei lá, sorvete ou você quer uma balinha? E a hora da gente tomar uma decisão tão importante para a vida dela, preocupados, não tenho a menor dúvida, mas às vezes a preocupação é maior e é tão grande que a gente acaba esquecendo de fazer aquela pergunta principal. Mãe, vó, o que a senhora quer? Eu acho que isso é uma pergunta e hoje é um momento para colocar para todas as pessoas que estão nos vendo para refletir. Você perguntou? E mais do que perguntar, né? Não basta perguntar. Você ouviu? Eu acho que isso é um aspecto também muito relevante. Doutor Cássio, eu quero agradecer sua participação, inclusive fecho aqui com a Fátima Rocha. Casamento, para ser feliz, é ótimo. Né? Eu quero agradecer sua participação, seu esclarecimento e, é claro, como esse é um caso novo, chegou agora no Supremo Tribunal, no STF, então coisas vão acontecer e eu espero que você nos traga sempre boas notícias. Excelente, Rita. Hoje eu não posso ir embora daqui
Já provei a comida que estava maravilhosa, eu falo que eu venho só para comer, tudo bem. Segredo, tá, gente? Por favor. Mas eu não quero deixar hoje de mandar um beijo especial, novamente não posso mencionar o nome, mas para uma criança que está no meu coração, a família dela está nos assistindo hoje, sempre acompanha o programa, que é de um caso que há alguns meses, não lembro exatamente quando, eu comentei, quando a gente estava falando de adoção. Essa é... Se vocês conhecessem, certamente fariam igual eu. Cada vez que eu vou lá, eu vou de óculos escuros para não mostrar que eu tô com o olho cheio de lágrimas. Gente, sem mencionar o nome, um beijo enorme no coração de vocês. Hoje a criança foi, na época ela tinha sido mandada para o abrigo, graças à intervenção judicial que a gente fez, graças a magistrados, juízes e desembargadores com a cabeça no lugar certo, com a sabedoria de Deus, devolveram ele para a família dele. E hoje ele está comemorando os 2 aninhos dele em casa. Olha que delícia. Isso não tem preço e causa muita satisfação poder ter participado dessa história. E olha, eu fico feliz porque entregaram para um profissional com um coração gigantesco. Por isso que hoje você está desejando parabéns para essa criança. Porque você sabe o quanto foi importante na vida dela essa etapa. Deus te abençoe, viu? E Deus abençoe também. Um beijo da tia Rita, viu? Para você e para a família também. Dr. Cássio, mais uma vez, muito obrigado por sua participação, viu?